Aleluia. Graça em nome do Deus da paz, amém, que em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 21. Hoje, com a graça do Senhor, a gente encerra o capítulo 21. Nós vamos ler do 13 ao 17. Enquanto os irmãos abrem Isaías 21, gostaria de orar. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Senhor, muito obrigado por o Senhor já estar falando ao nosso coração. Amém. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Senhor, o seu Santo Espírito nos traz revelação, nos leva a mais perto de Ti. Amém. Senhor, dai-nos um novo coração. Amém. Senhor, muda o nosso interior. Te pedimos a Tua bênção para esse momento da palavra. Que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração duro e transformar o nosso coração. Senhor, tira de nós toda arrogância, todo orgulho, todo o ego, e que Tua palavra possa trabalhar no nosso interior. Em nome de Jesus nós te pedimos, amarre a Satanás, amarre toda oposição maligna, todo dardo satânico que impede, Senhor, de nos concentrar no Teu falar, que nos impede de concentrar na leitura da Tua palavra. Que seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Que nesse momento da palavra nós possamos estar focados ao Senhor. Nos dê uma boa mente, Senhor. Uma mente calma, cheia de paz, para considerar a Tua Escritura. Senhor, unja os nossos ouvidos. Pai, te peço, unja o meu falar, que eu possa falar segundo o Teu querer e não segundo a minha opinião vazia, Senhor. Abençoa-nos nesse momento. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amados, vamos ler então do Isaías 21, do 13 ao 17. Obrigado, né? Diz assim: sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Tragam-se água ao encontro dos sedentos. Ó moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra? Porque assim me diz o Senhor: dentro de um ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos frecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto. Porque assim o diz o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Amados, nós estamos num trecho de juízo no livro de Isaías, e aqui o juízo ele está às nações ao redor do povo de Israel. Então, na última mensagem que foi falada do livro de Isaías, nós vimos sobre os edomitas. Os irmãos lembram? Quem eram os edomitas? Era a linhagem de Saul. E eles desprezaram o Senhor. Então falava sobre o sentinela, fala se ele está em escuridão e pedir para o guarda quando ia vir a luz. E aqui ele vai falar sobre o povo árabe. E igual modo como nós estudamos os versículos anteriores, nós vamos ter que recorrer a Gênesis para entender quem que é o povo árabe. Da onde vem essa linhagem e por que o Senhor faz essa profecia para com eles. Algo que a gente precisa esclarecer antes de estudar
Existe uma grande diferença entre árabe e islâmico. Eles parecem todas as mesmas coisas. Certa vez passei por uma auditoria de uma moça da Argélia e ela falou que era árabe. Eu fiquei confuso, falei, mas ela era islâmica? E eu fiquei confuso. E diante do texto eu tive que estudar um pouquinho. O Davi separou uma imagem, ele vai pôr ali. Quem são os povos árabes? Existe uma região que é o povo árabe, mas não necessariamente um árabe ele é islâmico. Islâmico é quem professa a fé muçulmana. Então o muçulmano ele é um islâmico. Mas existe brasileiros que são islâmicos, existe americanos que são islâmicos, existe argentinos que são islâmicos. Agora o árabe é uma região que eles falam árabe. E aqui tem uma foto. Aqui, ó, é o norte da África, tá vendo? Começa aqui, ó, o norte, e aqui no Oriente Médio, uma parte do Oriente Médio, ali, ó, Irã. Essa é a região da Árabe. Aí tem o Egito também. Essa região são os árabes, tá? E não necessariamente quem mora aí, eles são muçulmanos. A grande maioria é muçulmano, mas nem todos são muçulmanos. Então, a profecia contra os árabes são as nações aí, do norte da África e parte do Oriente Médio. Tá bom? Agora vamos para o nosso texto. Os irmãos têm algum palpite? Quem é o pai dessa nação que a Bíblia fala? Quem gerou esse povo? Você lembra de algum personagem? Não? A Dinha acertou. É Ismael. Ismael vem da linhagem do povo árabe. E a gente vai entender um pouquinho. Não toda a nação dos árabes vem de Ismael, mas grande parte vem do povo de Ismael. Oi? Sim, a gente vai ver isso, a profecia lá em Gênesis falando sobre isso. Então, convido os irmãos para abrir lá em Gênesis capítulo 16. Vou pedir permissão para os irmãos, que a gente vai em Gênesis e depois, no final, a gente volta para o texto para fazer as aplicações. Tá? Gênesis capítulo 16. Aqui, Abraão é casado com Sarai, então Deus ainda não mudou os nomes dele. E Deus faz uma promessa que ele vai ter um filho, e ele vai ser pai de uma grande nação. Porém, essa promessa do Senhor não é rápida. Deus faz a promessa e nada acontece, ano após ano. Então, essa esposa, Sarai, ela dá uma sugestão para ele. Ela fala, possua a minha serva, Agar, e gere nela um filho, para você poder ser pai. E o texto vai falar que ele não hesita muito, mas ele tem a relação com essa escrava, Agar, e ela fica grávida e gera um filho. E note a primeira aplicação do texto. Olha no 16, versículo 2. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei como filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Aqui a gente vê o Senhor tinha falado que eles iam ser uma família, ia ser os anciões de uma grande nação. Mas não veio de imediato. E olha como Sarai, ela fala para o seu marido, eis que o Senhor tem me impedido. Os irmãos notam uma mágoa? Parece que ela está com um sentimento brava com o Senhor.
O Senhor tinha feito promessa que eles iam ter, mas não é no tempo dela. Então ela fala, o Senhor está me impedindo de ter filhos. Olha, aqui tem uma excelente aplicação para nós, amados. Muitas vezes o Senhor pode fazer até promessa para nós, mas é no tempo dele e não no nosso. E muitas vezes o nosso coração fica contra o Senhor, fica magoado contra o Senhor e fala, o Senhor tem feito isso, o Senhor. Se não fosse a graça do Senhor, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse a misericórdia do Senhor, alguém de nós estaríamos aqui? Não, é o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor deu o seu Filho por nós. E muitas vezes nós colocamos sentimento, ou até mesmo direcionamos ira para o Senhor, mas isso é um sentimento maligno. Que o Senhor tem nos abandonado, que o Senhor tem nos impedido de conquistar tal coisas, que o Senhor tem impedido isso ou aquilo. Não é o Senhor. É a sua ansiedade, é o seu desejo, é o seu querer. E quem é o soberano, quem governa toda a terra, é o Senhor. E diante desse sentimento, ela tem uma ideia horrível dele ter um filho com a sua escrava. E Abraão, ali ele aceita essa oferta e ela fica grávida. Então ela fica grávida. E aí no versículo 7, vai falar que ela ficou grávida, só que ela começou a desprezar a sua senhora. Então ela começou a desprezar Sara. Aí Sara fala para Abraão, ela me desprezou. Ele falou, ela é sua serva, faz com ela o que você quiser. E Sara passa a humilhar Agar. E ela foge, ela vai para o deserto. Mas lá no deserto, o que acontece? O Senhor aparece para ela, é o versículo 7, olha o que fala aí. Tendo achado o anjo do Senhor, preste atenção que esse anjo está escrito com letra maiúscula. O anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Suor. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Então o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, quando ele está com letra maiúscula, ele se refere a aparições de Jesus no Velho Testamento. Então, quando Daniel estava na cova dos leões, fala que o anjo veio. Aqui, como que é o termo mesmo? Deu branco? Epifania, perdão, deu branco. Epifania é como Jesus aparece no Velho Testamento. Então aqui, irmãos dizem que é o próprio Jesus apareceu para ela e falou para ela voltar e se humilhar na mão da sua senhora. E ela voltou. Então ela volta para sua senhora e depois disso, esse menino, ele nasce e ele passa a ser considerado o herdeiro de Abraão. Depois de 13 anos, o Senhor aparece para Abraão e fala, a sua esposa vai ficar grávida. A sua esposa Sara, ela vai ficar grávida. Aí muda o nome dele para Abraão e para Sara. E fala que ele vai fazer uma aliança vinda do filho de Abraão e o nome desse menino ia ser Isaac. E eles ficam felizes. E aí fala que o nome dele vai ser Isaac, porque Isaac significa sorriso. E eles iam sorrir, mesmo sendo velho, mesmo com 100 anos, eles iam gerar um filho. E depois, isso realmente acontece. Eles têm um filho. E daí, Abraão resolve fazer uma festa. Abraão era um homem de muitas posses, não sei se os irmãos lembram. E durante o desmame de Isaac, ele resolve fazer uma festona, um banquete, para comemorar isso.
Então, Isaac aqui ele tinha 3 anos. Com 14 ou 13 anos, Ismael, com 13 anos, quando Ismael tinha 13 anos, veio a notícia que ia nascer Isaac. Então, quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14. Na festa de 3 anos do desmame de Isaac, Ismael então tinha 17 anos. Guarde essa data. Então ele tinha 17 anos. E durante a festa, está todo mundo feliz, e Sara fraga Ismael zombando de Isaac. E ele estava desprezando. Os irmãos lembram que a mãe dele desprezou a sua senhora? O Senhor falou, se humilha na presença dela? Parece que ele aprendeu com a mãe. Ele estava desprezando o irmão dele. Mas imagina a cabeça desse menino. Ele achava que ele era... Toda a herança, toda a fortuna de Abraão ia ser dele. Que ele era a aliança. E depois de 13 anos, os planos é frustrado. O Senhor fala que tem uma nova linhagem. Que tem uma aliança com o seu irmão mais novo. Que situação. E ele zomba do irmão mais novo, talvez por esse sentimento. E ali Sara, ela fala para Abraão, fala, não dá mais. Manda esse menino embora. Olha o versículo... vira as páginas aí, perdão, irmão, no 21. Olha o versículo 11. Do 11 ao 14 é o texto que eu estou falando agora. E Sara pede para ir embora. Mas aí no versículo 11 fala, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaac será chamado a tua descendência. E Deus falou para ele, falou assim, pode dispensar ela, pode deixar ela embora, porque a minha aliança é com Isaac. E Deus fala, eu tenho um propósito com Ismael, mas agora a aliança vai ser com Isaac. E antes disso, eu gostaria de chamar a atenção no versículo 9, olha como Sara se refere a Agar. Lembra que no começo ela se referiu a Deus falando que Deus impedia ela de ter filho? Agora ela está com um sentimento ruim contra Agar e o seu filho. E olha o que ela diz a Abraão no versículo 10, perdão. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha, ela estava com tanto ódio, tanto sentimento ruim no seu coração, que ela sequer falava o nome de Agar. Quando ela foi apresentar para Abraão, ela falou, deixe com a minha serva, Agar. Mas agora ela está com raiva. Você passou com raiva que não consegue nem falar o nome da pessoa? Ela falou, pega essa escrava, o filho dessa escrava, esse menino. Olha um sentimento de ódio. E ela fala, manda esses dois embora. Se quer, cito não. Se quer, coloca o nome neles. E ela pede para ele ir embora. E isso parece penoso para ele. Mas o Senhor vem e fala, pode deixar ele ir. Eu vou cuidar deles. Mas o meu propósito com você é Isaac. Só que diante desse sentimento ruim de Sara, era o propósito de Deus. Porque qual que era o objetivo de Deus fazer uma aliança com Abraão? Os irmãos lembram? Qual que era a promessa? Que ia vir da descendência de Abraão alguém que ia ser o Messias. E não era da descendência de Ismael, era da descendência de Isaac. Então, não fazia sentido Abraão tentar cultivar uma família que não era o que ele tinha aliança com Deus. Por isso que Deus falou, pode dispensar ele. Pode falar para eles ir embora, eu vou cuidar deles. Mas o meu propósito com você, a aliança que eu fiz, foi com você, foi com Isaac.
Você arrumou Ismael aí, você e sua esposa? Não fala isso na Bíblia. Fala, mas foi um rolo seu. Vocês que foram ansiosos, entenderam errado, se precipitaram e quiseram fazer isso. Quis dar uma mãozinha, quis ajudar Deus. Falou, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. O meu propósito é com Isaac. É dele que vai vir o Messias. Isaac, Jacó, daí de Jacó veio Judá. E Jesus é da linhagem de Judá. Então Deus fala, pode dispensar o menino, pode falar que ele pode ir. E daí ele dispensa o menino. Abraão manda Agar e Ismael sem rumo e eles vagam pelo deserto. E o que significa andar pelo deserto, irmãos? É morrer. Alguém pode ser... Tem comida no deserto? Tem água no deserto? Não tem. Então, começa a surgir as necessidades. Aqui vai falar que, no versículo 14, levantou-se, pois Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água, pôs-lhe as costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. 16. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então aqui, Agar, ela está com sentimento. Eu fui usada, os meus patrões, eles me usaram, eu gerei um filho, agora eu sou mandado embora, estou no deserto com um pouco de água e pão, a água já acabou, o menino está chorando, que está com sede, vai morrer, e ela senta, deixa ele debaixo do arbusto e senta um pouco longe, ela fala, eu não quero ver meu filho morrer. E ela começa a chorar ali. Desesperador, né? Mas, quando parece tudo está perdido para o homem, quando parece tudo está acabado, no fundo do poço, sem saída, ainda assim nós podemos contar com o amor de Deus. E olha o que ele fala no versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ele ouviu o choro de Agar? Não, Deus estava ouvindo o choro do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O anjo já tinha falado isso quando ela fugiu lá no deserto, que ia fazer dele um grande povo. Aqui ele confirma de novo. Parece que está tudo acabado. Parece que está desesperador a sua situação. Parece que vocês dois vão morrer. Mas Deus fez uma promessa para você. Esse menino vai ser uma grande nação. Então ele não vai morrer. A palavra de Deus não é vã. O que ele fala vai se cumprir. 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Algumas lições valiosas aqui, irmãos. Agar estava desesperada, achando que o menino ia morrer. Não era isso que o texto está falando? E ela distanciou do menino
E ela viu, falou, o menino vai morrer, e começou a chorar. Daí o anjo aparece para ela, e olha o que fala no 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Será que esse poço não existia antes? Não está falando que Deus fez surgir um poço do nada. Os irmãos entendem isso? Está falando que Deus tirou a escama do olho dela, tirou ela da cegueira e fez ela enxergar um poço ali. Sabe o que isso significa, irmãos? Diante do desespero, diante do terror, diante de provas, nós ficamos num estado tão cego que nós não conseguimos enxergar um poço de água para tirar, matar a nossa sede. E nós ficamos desesperados, nós choramos, nós gritamos, e a água está ali para beber. Aí Deus, na sua misericórdia, envia um anjo e fala, viu, tem um poço ali, você não precisa morrer de sede, seu filho não precisa morrer de sede, o poço está ali, é só beber. E reforça, ele vai ser uma grande nação, eu vou cuidar dele. Aí ela vê, poxa, irmão, quanto cego nós não batemos a cabeça nesse mundo. Às vezes a água estava tão perto de nós, às vezes a água estava guardada na gaveta, e nós chorando, suplicando, falando, vai morrer, eu vou morrer, estou desesperado. A Dinha falou sobre ler a palavra, né? Às vezes está guardado ali um poço de água viva, pode acabar com a sua sede, pode matar a sua sede, e ali, fechado. E aí quando nós recorremos ao Senhor, Ele fala, aqui, aqui tem um poço, e a água não vai parar. Um rio de água viva, você pode matar a sua sede, pode levar essa água para a sua família, pode levar para os seus filhos. Existe um rio, Senhor. Amém. E esse rio está nesse lugar. A reunião para quem beber a tua água, Senhor. Amém. Sim, é a visão de Isaías, que ele vê o rio descendo dos céus e vindo para a terra. Amém. Mas aí, aqui no texto, o desespero era tanto que ela ficou cega. Mas tinha água. E eu acredito aqui que o poço já estava ali. E o anjo só tirou, falou, olha, tem água. Vai lá, bebe, dá para o seu filho. E então ela conseguiu aí passar por essa fase. E daí, algumas coisas interessantes aqui. Opa. Perdão, viu, irmão? Eu acho que a minha Bíblia fechou. Então, no 21 a gente estava. Então, Deus falou que mostrou o poço, né? 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E olha aqui o versículo 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Irmãos, esse versículo é importante nós pararmos e considerarmos ele. Por quê? Muitas vezes nós olhamos para o nosso chamamento de Deus com uma lente de escolhido. E quando nós nos achamos escolhidos de Deus, nós olhamos para as pessoas com uma lente de rejeição. Então todos os demais são rejeitados por Deus. E aqui nós vemos um menino que foi fruto de a mãe dele foi um objeto na mão dos patrões, foi fruto de um erro, talvez um fruto de um adultério, e nasceu esse menino. E na angústia dele, Deus visita ele, socorre ele, e fala aqui, Deus estava com o rapaz. Amados,
O Senhor não está somente conosco. Não podemos cometer um erro que nós cometemos há anos atrás em achar que nós somos a última bolachinha do pacote. Que Deus só está conosco. O Senhor olha por toda a terra e Ele tem inúmeros servos. Ele tem servos aqui nesse local, aqui nessa cidade tem muitas outras irmãos se reunindo até mesmo hoje, e o Senhor está com eles. O Senhor olha e está com eles. A verdade do Senhor não está somente aqui, não está somente lá. O Senhor está com todos. O Senhor está com todos aqueles que invocam o seu nome. Então, Deus estava com esse menino. E note, eu não sei como foi a sua vinda aqui para a Terra. Eu falar um pouco da minha experiência. A minha mãe, ela, não de forma pesada, mas ela sempre falou, filho, você não foi muito planejado. Eu tinha sua irmã e seu irmão, já tinha um casal, eu estava feliz. Aí eu fiquei grávida de você. Então você era meio enxerida. Ela brinca. Eu não estava esperando, mas vem. E é maravilhoso porque, mesmo não sendo planejado, o Senhor tem um propósito para mim. Mesmo que você não tenha sido planejado, ou veio de um adultério, fruto de um pecado, de um erro, o Senhor é misericordioso e Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para o seu filho. Olha que Deus maravilhoso. E Ele visita na angústia. E Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer matar a nossa sede. Ele quer nos tirar do calor do deserto. Que Deus maravilhoso. E daí vai falar o texto que, no 20, e ele se tornou um flecheiro. Flecheiro é quem atira ali com o arco. E por que era importante ele ser flecheiro nessa região? É uma região que não tem muita escassez de comida, não tem muita abundância de comida, é escasso. Então ele precisava caçar, não podia errar o tiro ali. Não sei se ia aparecer um outro animal para abater de novo. E outro, a segurança. Você é flecheiro, você pode atirar flecha contra um inimigo, contra alguém que queira te sequestrar. Imagina, uma mãe, uma mulher e um menino de 17 anos no deserto. Então, fala que o Senhor era com ele e ele ganhou ali a habilidade de ser flecheiro. E ele habitou no deserto desde então. E ele casou com uma moça egípcia. Então, e para fechar, antes de a gente ir para o outro texto, Ismael, igual a Jacó, ele teve 12 filhos. Não sei se os irmãos lembram disso. Ele teve 12 filhos também. No 25 vai falar, capítulo 25, Gênesis 25, versículo 3. Perdão, irmão, Abraão, antes de falar de Ismael teve 12 filhos. Abraão, depois que Sara morrer, ele se casou novamente. Ele se casou com uma mulher que chamava Quetura, e ele teve mais 6 filhos. E um dos filhos dele, que eu gostaria de chamar a atenção, é o que está no texto 3, porque ele fala assim, ele casou com Quetura e gerou Joquizã, e gerou a Seba e a Dedã. Porque eu não sei se os irmãos lembram lá no texto de Isaías, vai falar que vem uma caravana de Dedaitas. Então, a caravana que vinha também era descendência de Abraão. Tá? A gente vai ver na reflexão do texto ali mais para frente. Mas é importante entender que eram 2 linhagens de Abraão. Tanto Ismael, que são os árabes, quanto a caravana que estava passando também era uma descendência de Abraão. Eram os dedanitas. Tá. Mas, fechando aqui para a gente entrar no texto de Isaías. Embora a sua chegada foi conturbada, o Senhor tinha um plano para ele. Isso eu gostaria, é o meu sentimento de falar nessa noite, irmãos.
que o Senhor tem um plano para você. Embora tenha sido um erro, o Senhor tem um plano para você. O Senhor se importa com a sua existência. O Senhor se importa com o seu sentimento. O Senhor se importa com a tua sede. O Senhor se importa com a tua dor. O Senhor se importa com você não ter um lugar. O Senhor se importa com você. E o Senhor tem um plano para você. Mas como eu vou conhecer esse plano do Senhor? Basta buscar. Agora vamos voltar lá para o texto de Isaías, irmãos. Isaías 21, versículo 13. Agora que a gente já sabe quem que é esse povo, quem que é esse povo, vai ficar um pouco mais fácil entender o texto. Versículo 14. É a sentença contra a árabe. Fala assim: traga-se água ao encontro dos sedentos. Ó moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos. O Ismael, ele começou a morar ali naquela terra. E uma característica desse povo, eu não li por conta do tempo, mas o Senhor vai falar, quando ela fugiu para o deserto, vai falar que Ismael, ele ia ser um povo que ele ia ser contra tudo, contra todos, e todos iam ser contra ele. E ele ia habitar no meio dos irmãos dele. E até hoje, aquele mapa, é legal a gente ver isso, porque eles estão do lado dos judeus, ele está ali do lado de Israel. Até hoje eles habitam do lado de Israel. E o povo árabe, ele é um povo que põe medo. Ele é um povo que é contra todos e todo mundo é contra ele. Onde acontece todas as guerras? Quase todas as guerras. Não é naquela região? Então até hoje essa profecia que Ismael ele ia ser contra todos e todos iam ser contra eles, ela se cumpre. Porque e eles são um povo sanguinário, é um povo que dá até medo. Fala, nossa, esses árabes são tudo doido mesmo, eles gostam de guerra. O brasileiro gosta de festa, né? Todo mundo olha para o Brasil e fala, são um povo da festa. Você olha para o povo árabe e fala, esses caras gostam de guerra. Eles são sangue nos olhos. Eles são... É uma característica dele. Deus vai falar lá que ele ia ser como um jumento selvagem. Ele ia ser considerado como um jumento selvagem. E essa é a característica bíblica falada desde Gênesis. Irmão, entende que há milhares de anos até os dias de hoje, isso se permanece nesse povo, eles são ainda vistos como jumentos selvagens. Eles são um povo que estão contra tudo e contra todos. E eles vivem até hoje na região desértica. E o que é a região desértica? O que falta lá? Falta água, falta pão, falta paz, falta um lugar para eles. Muitos ficam vagando de lá para cá. É um povo que vive armado. Ismael, lembra que ele virou flecheiro? Até hoje o povo de lá vive armado. Um povo sedento, com fome. Hoje, graças a algumas técnicas, eles conseguem pegar a água do mar e tirar o sal. Mas isso é recente. Como que esse povo vivia sem água? Vivia sedento. Fome, como plantar? E quem são os ismaelitas nos dias de hoje, irmãos? Quem pode ser comparado aos ismaelitas, os árabes nos dias de hoje? Os árabes nada mais são que a carne, o fruto da carne. E o fruto da carne sou eu, é você. Nós não nascemos em pecado? Nós nascemos da linhagem de Ismael. Nós somos pecadores. E o Senhor, Ele nos chama para o novo nascimento. A gente vai ver um texto de Paulo falando sobre isso. Então esse povo, ele é sedento. Ele passa sede, ele passa fome, ele não tem paz. Lembra antes da sua conversão? Vou usar o exemplo do Tonho. O Tonho vive testemunhando, bebia e tinha sede, né, Tonho?
Enchia a cara no bar, bebia, e nada matava sua sede. Era sedento, mas era uma água diferente que ele precisava. Aí a água veio e muda a vida do irmão. Outros não têm paz e procura paz aqui, paz ali, não encontra paz em lugar nenhum. Onde ele vai encontrar paz? No Senhor. Não adianta vagar pelo deserto, procurando água, procurando comida. Porque o deserto é um lugar de tormenta, irmão. O deserto é um lugar de sofrimento. E o Senhor nos encontrou lá, bastardo, no deserto, perdido. E o Senhor quis mudar a nossa sorte. Nos chamou para ser um filho seu, para nos adotar, para nos enxertar na videira. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E ainda assim, irmão, nós somos tão teimosos, mesmo diante de tal proposta do Senhor. Vira e mexe, a gente está vagando no deserto, igual Agar. Daí a gente está com sede, está com fome, está desesperado, está sem paz. Aí vem o Senhor, como diz o texto, traga água. Ou Isaías 14, tragam-se água ao encontro dos sedentos. Lembra que Ismael, ele sabia quem era Deus. Ele cresceu com Abraão. Ele sabia quem é eu. Essa é a linhagem. Traga água ao encontro dos sedentos. Ó moradores de Temá, levai pão aos fugitivos. Poxa, quanto nesse mundo nós não fugíamos daqui, fugíamos dali, inquietos, fugindo, procurando paz. O que um fugitivo faz, um fugitivo da guerra? Ele quer paz. Aí o Senhor fala assim, leva pão para esse fugitivo. O Senhor nos encontrou vagando no deserto. E o Senhor fala assim, leva água, leva pão para esse povo que está tanto sofrendo. Mas note que essa profecia é de juízo. O Senhor fala, leva água, leva pão, mas logo em seguida vem uma mensagem para eles de juízo. Um povo tão sofrido e mesmo assim cai juízo para eles. Sim. E qual que é o motivo? Ele fala no versículo 16, porque assim me diz o Senhor, dentro de um ano, tal como o de um jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Sabe o que significa glória? É o orgulho humano. É um povo que diante de toda necessidade, com falta de paz, com sede, com fome, cheio de guerra, cheio de conflito, mesmo assim ele carrega em si um orgulho. E para você ter um novo nascimento, para você conhecer o Senhor, você tem que abrir mão da sua glória. Você tem que diminuir o seu eu, para que o Senhor apareça na sua vida. Irmãos, enquanto nós não entendemos isso, enquanto nós queremos glória para o nosso ego, para o nosso eu, nós não temos paz. A nossa sede não acaba. A nossa fome não acaba. Os conflitos continuam. Para que nós possamos experimentar a paz, o socorro do Senhor, nós precisamos deixar o Senhor. Destrói a minha glória, Senhor, e construa a tua glória no meu interior. E é o que ele fala assim, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes, os números dos flecheiros, lembra que Ismael era flecheiro? Ou a flecheira não era para prover comida, prover segurança? Fala, tudo isso que você acha que é segurança vai desaparecer. Todos os flecheiros, toda a descendência dele que é flecheiro, vai sumir. O que significa isso, irmãos? Não vai restar mais força em vocês mesmos. Não vai restar segurança em vocês mesmos. Vocês vão ter que olhar para mim e pedir o socorro. Eu vou ter que derrubar todos os flecheiros das suas nações para vocês verem que o socorro vem em mim. A sua segurança está em mim. Irmãos, quantas vezes nós nos achamos que estamos seguros porque temos um bom convênio médico, porque temos um bom dinheiro guardado, porque temos um bom emprego e nós falamos, somos inabaláveis. E aqui a profecia é para esse povo orgulhoso, que acha que tem glória em si mesmo, e o Senhor fala, eu vou derrubar todos os seus flecheiros, eu vou derrubar toda a sua glória. Isso é maldade do Senhor?
Não. Ainda assim vemos o amor do Senhor. Mesmo com um povo orgulhoso, sofrendo no deserto, o Senhor quer derrubar toda a esperança dele para o Senhor mostrar que ele é o socorro da nação, que ele é o socorro dos árabes, que ele é a nossa esperança. Irmão, o que você ainda tem glória em si mesmo? O que você acha ainda que você é bom? O que você olha e fala, nossa, eu sou bom nisso aqui ainda? O que falta o Senhor derrubar a sua glória? Aonde você está achando que tem um arqueiro? Fala, mas nessa questão aqui eu fui bem sucedido. Aqui, ó, é mérito meu. Que arqueiro que o Senhor precisa derrubar na sua vida? Para você olhar para o Senhor, que o socorro vem do Senhor. E por que o Senhor faz isso? Porque aqueles que não se voltarem ao Senhor, eles estão no mundo, estão perdidos, estão vagando no deserto, estão na mão de Satanás. E o Senhor precisa derrubar essas resistências, para que esse povo árabe olhe para eles. E vou ler o 17 de novo. E o restante do número dos flecheiros, os valentes, os filhos de Quedar, será diminuto. Porque assim o diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor não está falando para o povo árabe? Ele fala, eu sou o Deus de Israel, eu tenho uma aliança com Israel. Mas eu também posso ser o seu Deus. Eu posso ser o Deus do Isaac, o Deus do Davi, o Deus da Lívia. Eu posso ser o seu Deus. Eu fiz uma aliança com Abraão, mas eu posso ser o seu Deus, eu posso ser o Deus do seu filho. Basta você entender que você está vagando no deserto. E você precisa muito de água. Você precisa muito do meu socorro. E para finalizar, irmãos, gostaria de convidar os irmãos para abrir em Gálatas. Paulo, diante desse texto, ele vai falar em Gálatas capítulo 4, ele vai falar sobre essa... Paulo entendeu, quando ele olhou para esse texto, ele viu que tinha uma linhagem de escravidão e uma linhagem de não escravo. E ele traz essa interpretação no livro de Gálatas. Ele vai falar desde o 21, ele vai falando. Mas por conta do tempo, eu vou pedir para os irmãos ler do 28 ao 31. Então ele vai falar que Abraão teve 2 filhos. Um era do escravo, uma era da escrava e a outra da sua esposa legítima. Vamos ler do 28 ao 31? Gálatas 4, do 28 ao 31. Diz assim: Vós, porém, irmão, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguia o que nasceu do Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Agora eu queria fazer uma pergunta. Você é filho de quem? Você é o filho da escrava ainda, que vaga no deserto? Ou você já se considera filho da legítima? E esse assunto do nascimento, até Nicodemos, que era um mestre, Jesus fala para ele, que importa nascer de novo. E ele fala, mas como assim nascer de novo? E era isso que o Senhor estava falando. Você acha que você é filho de uma livre, mas você é um escravo, vagando no deserto. Você ainda tem linhagem de Ismael em você. Você precisa nascer do Espírito. Não é isso que o Senhor falou para Nicodemo? E Paulo, ele traz esse texto falando isso. Falando, você precisa nascer de novo. E fica aqui o meu apelo, irmãos. Você já teve essa experiência de nascer de novo? Ou mesmo que você sente que você nasceu de novo, mas por decisões erradas você se vê vagando no deserto, o Senhor fala assim, traga água para esse sedento, traga pão para esse sedento, que o Senhor quer te socorrer.
O Senhor quer tirar toda a sequidão do seu interior. E o Senhor quer te dar uma água viva, uma fonte de água viva. Que Deus maravilhoso. Até em meio da nossa loucura, Ele nos socorre. Gostaria de orar para encerrar. Senhor amado, Senhor, muito obrigado pelos teus textos. Muito obrigado pela tua escritura. Senhor, nós éramos vagantes no deserto, sedentos, sem paz, cheio de conflitos. E o Senhor, na sua misericórdia, nos visitou. O Senhor, no seu amor inexplicável, nos visitou e mudou a nossa sorte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa sorte. Senhor, mas na nossa dureza, no nosso coração, vira e mexe, nós nos pegamos vagando pelo deserto. Senhor, com sede. Senhor, mesmo tendo um poço perto de nós, nós não enxergamos. Senhor, com fome, ainda assim com conflito, Senhor. O que nós clamamos nessa noite? Senhor, nos socorre, Senhor. Oh, Deus, nos socorra, Senhor. Senhor, socorre o seu filho, Senhor. Senhor, ouve o nosso choro. Senhor, perdoa a nossa teimosia. Perdoa, Senhor, a nossa ansiedade. Perdoa, Senhor, por não ser fiel à sua aliança, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Senhor, leva-nos de novo para as tuas águas. Leva-nos, Senhor, para os teus pastos verdejantes. Senhor, tira essa sequidão do nosso interior. Oh, Senhor, leva embora toda a tormenta. Senhor, toda a falta de paz. Em nome de Jesus, Senhor. Tira-nos, Senhor, desse inferno que é o deserto e nos leva para os teus pastos verdejantes. Oh, Senhor, perdoe a nossa teimosia. Senhor, perdoe por ainda olhar para o deserto e querer procurar felicidade lá. Perdoa-nos, Senhor, por olhar para o deserto e achar que lá é um bom lugar para se estar, Senhor. Até mesmo para olhar pessoas vagando no deserto e falar, poxa, essa pessoa está próspera no deserto. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar realmente o que nos cerca. Que o Senhor nos dê um novo nascimento. O nascimento do Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje somos filhos da promessa. Nós que éramos fruto do pecado, hoje o Senhor mudou a nossa sorte e nos fez filhos da promessa. Ó Senhor, socorre-nos, Senhor. Senhor, tira de nós toda a glória que resta em nós, que o Senhor possa derrubar em nome de Jesus. Senhor, quebra-nos, Senhor, como um vaso que não funciona, Senhor. Quebra, Senhor, moa, Senhor, e nos faça de novo. Nos faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Nos conforme à imagem de Cristo. Senhor, tire de nós toda a esperança ainda nos arqueiros da nossa linhagem, nos nossos arqueiros interiores. Senhor, onde nós achamos que a nossa esperança está ali, que o nosso socorro é em coisas do deserto, Senhor. Não, o nosso socorro é do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o que nos cerca, as coisas espirituais. Não queremos mais vagar no deserto, Senhor. Nós queremos a Ti. Nós queremos ser filhos Teus, conformado à imagem do Teu Filho. É apenas isso que desejamos, Senhor. Guarda-nos em Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.